A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Eu quero dar as boas-vindas a vocês, especialmente alguns aqui que viajaram várias horas para estarem aqui. Quantos aqui vieram de Botsuana? Bem-vindos! Deus te abençoe. Obrigado. Do Zimbábue? Meu Deus! Sejam bem-vindos! Eu sei que tem gente de outros países, mas depois eu vou falar de todos aqui. Aleluia! Abra aí no livro de Romanos, capítulo 1, bem rápido, verso 11. Aleluia! O apóstolo Paulo escreveu esta epístola aos Romanos e ele disse: desejo ver-vos para que possa transmitir a vós algum dom espiritual. Ele diz: a fim de que? A fim de que sejais estabelecidos espiritualmente. Estabelecidos, arraigados, estabilizados, inabaláveis, este é o propósito. Para transmitir a vocês algum dom espiritual. Hoje eu quero falar um pouco sobre isto. Sabe, o Evangelho de Jesus Cristo é de fato uma mensagem maravilhosa. Uma mensagem extraordinária. Maravilhosa. Não apenas pelo que ele diz, mas pelo que ele faz. No mesmo livro de Romanos, no mesmo capítulo, eu quero que você leia os versículos 16 e 17. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Você notou no verso 16 que ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, do gentio. Ele diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em outras palavras, o poder salvador de Deus está embrulhado completamente pelo Evangelho de Cristo. É aí onde ele se encontra.
Há um poder de milagres no Evangelho que salva vidas, que salva pessoas quando elas ouvem e creem. Ele disse para pregarmos o Evangelho, que significa anunciar o Evangelho, contar sobre ele. E então ele disse: todo aquele que crê será salvo. E não conseguimos explicar como este poder funciona. De forma que um está falando aqui, outro está ouvindo esse evangelho aqui, e então algo transpira, algo acontece. E aquele que ouve e que crê recebe a salvação. E ele sabe disso em seu coração, que algo aconteceu. Além disso, o enfermo é curado, olhos cegos se abrem, ouvidos surdos ouvem, os aleijados se levantam e andam, línguas mudas cantam, e nos perguntamos como isso aconteceu? O poder está no anúncio. Por isso que ele nos disse para anunciarmos por todo o mundo. Ele disse: portanto, vão e ensinem a todas as nações. Ele disse: preguem o Evangelho a toda a criação. Contem a todos sobre Jesus e sobre o poder salvador dele. E então, nós contamos e funciona. Nós falamos e funciona. Aleluia! Então, temos confiança na mensagem dele, na sua mensagem de salvação. Sabemos que quando a pregamos, ela produz resultados, como aconteceu conosco quando nós ouvimos. Não é assim? Funcionou em você, não foi? Funcionou? Não, pense sobre isso. Se você, tão ruim quanto você era, se você pode receber a Cristo e ser salvo e lavado e transformado e se tornou mensageiro dele, sabe, se funcionou para você, funciona para todos. Aleluia! E então, não podemos guardar para nós mesmos, temos que falar disso em todo lugar. Temos que falar em todo lugar. A responsabilidade de pregar o Evangelho hoje é nossa. Sabe, acabamos de ler no livro de Romanos, e isso foi escrito por Paulo, mas ele foi para o céu. Ele se foi. Ele fez seu trabalho. De fato, no fim do seu ministério, disse: eu combati o bom combate. Ele disse isso. Ele disse: eu terminei a minha carreira. Eu guardei a fé. Ele sabia que tinha terminado. Então, quem é que completa o trabalho? O resto de nós somos nós, a quem Deus determinou para esta geração. Somos os mensageiros dele para esta geração. Não, pense nisso. Eu acho que foi... quando foi que estivemos aqui da última vez? 2005? Sério? Imaginem,
Em 2005 estivemos aqui nesse auditório, nós divulgamos bem e muita gente compareceu, muita gente pôde vir e assim por diante. Foi bem grande, não foi? Sim, foi grande. Mas agora estamos tendo um encontro de líderes. E não conseguimos sequer chamar todos os líderes. Não conseguimos nem chamar a todos. Porque não teríamos como acomodar todos eles, entende? Isto é crescimento. Isto é impacto. Fazemos o mesmo em todo lugar. Causamos o impacto. Foi isso que Jesus nos disse para fazer. Causar um impacto com a sua mensagem de salvação. Mudar vidas. Mostrar como viver. Não apenas viver, mas viver triunfantemente. Há uma vida gloriosa em Cristo Jesus para se viver. E esta é a mensagem que pregamos ao redor do mundo. A forma como isto funciona é simples. Número 1, você ouve. E número 2, você aceita. Número 3, você age sobre isto. Número 4, você vive isto. Número 5, você prega. Você espalha isto. Você espalha isto. Tenho certeza que você pegou, não foi? Vamos lá, número 1 é o quê? Você ouve. Número 2, você aceita isto. É uma palavra simples para crer. E número 3, você o quê? Você age sobre isto. Número 4, você vive. Deixe que isso funcione através de você. Você põe para funcionar, vive por isso todo dia. Você se torna isto. Entende? Você se torna a mensagem que você ouviu e aceitou e sobre a qual agiu. Você agora se torna a mensagem. Você a vive. E então você o quê? Você a prega, você a espalha. Você não terminou até que você espalhe a mensagem. Porque você não consegue aceitar esse tipo de mensagem até que conte a quem nunca ouviu. Como você pode guardar só para si? Não! 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 Não se você entendeu direito. Eu disse, há um poder milagroso sobre a palavra de Deus que produz resultados de uma forma que não conseguimos explicar. Do contrário, como podemos explicar? Quando Deus disse haja luz e houve luz, como podemos explicar isto? Não conseguimos explicar. O que sabemos é que funcionou. A Bíblia diz que Jesus expulsou espíritos malignos com sua palavra. Quando disse para ir embora, eles foram. Quando ele falou aos cegos, receberam vista. Ele falou. Disse, recebam sua vista, e aconteceu. Como? Não há nenhuma explicação científica. O que sabemos é que há poder na palavra.
E então, ele diz, falando de salvação, se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração, o homem crê para a justiça, e com a boca, a confissão é feita para a salvação. Certo? Ou seja, quando você proclama a salvação, a recebe. Isso funciona para tudo. Isso funciona para tudo. Você fala e está feito. Porque você é um filho de Deus. Diga, eu nunca vou fracassar. Porque nós não fracassamos. Deus... Ouça, Ele não patrocina fracassos. Diga, eu não fracasso. Nos negócios, eu não fracasso. No evangelismo, eu não fracasso. Nas finanças, eu não fracasso. Eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso. Aleluia! Glória a Deus! É claro que você é um sucesso. Você tem que ser, ouça, no mundo, eles pensam, você faz algo e depois que termina, aí você é um sucesso. Tá errado. O princípio do reino é, você é um sucesso primeiro. E então, você produz o que você é. Se você não é um sucesso, não pode produzir sucesso. Você tem que ser um sucesso primeiro. Então, você se torna um sucesso e vai para os lugares acontecer. Então, todo lugar onde você vai, você é um sucesso acontecendo. Diga, eu sou um sucesso. Diga de novo, eu sou um sucesso. Glória a Deus! O que você sabe sobre a unção do Espírito Santo? É o poder, certo? A unção faz algo por você? Bem, muitas coisas ela faz por você. Temos um livro chamado 7 Coisas que o Espírito Santo faz por você. E nele falamos sobre a unção do Espírito, ok? Agora... há várias coisas, mas tem algo que diz respeito a causar um impacto, a efetuar uma mudança. E é esta coisa que o Espírito de Deus quer fazer através da sua vida. Ele faz as suas palavras serem as palavras de Deus, ungindo aquilo que você fala, como sendo palavras de Deus. Ele faz os seus esforços produzirem resultados. De forma que depois de muito tempo que aquilo aconteceu, seus esforços continuam operando. Eu creio na unção do Espírito Santo. Veja, a obra do Senhor não pode ser feita sem a unção do Espírito Santo. E somos chamados para viver todos os dias nesta unção. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Você tem que viver nisto. Você vive. Às vezes você sente, às vezes você não sente, mas está lá de toda forma. Sabe, o Espírito Santo não vem e vai embora. Sabia?
Ele veio para você uma vez para viver em você. Ele veio viver em você. Mas não para viver em você como uma pessoa separada dentro de você. Não. Muita gente tem a ideia de que o Espírito Santo está em algum lugar lá dentro delas, sentado como um garotinho em algum lugar no espírito delas. Mas não é assim. O Espírito Santo veio dentro de você para se unir com o seu espírito. Quando você entende isso, sabe quem você realmente é. O Espírito Santo veio para você para se unir com o seu espírito. A Bíblia diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Você se torna inseparável. Você e Ele. Inseparável. Torna-se um com o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: o Espírito Santo viverá em você para sempre. Porque sabe, uma vez que ele entra em você, para viver no seu espírito e se unir com o seu espírito, ele não pode mais sair. Aleluia! Um com você. E então, quando você estende sua mão, não é apenas a sua mão, é a sua mão e a mão do Espírito Santo. Uma mão. Agora é Deus em você como um só. O fracasso não é mais possível. Você entende? É por essa razão também, a Bíblia nos diz, sabe, Tiago disse algo, ele disse: há algum doente entre vós que chame os anciãos da igreja. Agora, por que ele disse que chame os anciãos da igreja? Os anciãos da igreja não são pessoas de cabelos brancos, sabe? Que já estão lá há muito tempo. Ele está falando daqueles que já usaram a palavra de Deus, que já viveram a palavra de Deus, que já tiveram a experiência de viver triunfantemente nela. Aqueles experimentados no Evangelho, estes são os anciãos. Esses não adoecem. Por quê? Porque descobriram algo. Descobriram quem eles são. Eles não adoecem. Porque não adoecemos. A doença é para crianças. Você entende? Crianças espirituais. Sabe, quando você ainda é uma criança espiritual, você diz: eu tenho enxaqueca. Você tem? Você tem o quê? Eu tenho dor no corpo, dor nas costas, dor nos quadris, dor nas pernas, dor em todo lugar. Sabe, você tem? Mas quando você cresce em Cristo, você descobre que você não tem nada a não ser o que Ele te deu. Você entende? Então a sensação de doença é uma miragem. É irreal. É por isso que nos é dito para lutar o bom combate da fé. É um combate de fé. Algo está vindo contra a sua fé. E então você vê com os olhos do Espírito. Não olhe para o caroço. Não olhe para o câncer. Não olhe para o tumor, porque ele é irreal. Ao invés disso, você olha para a palavra de Deus e vê a imagem. A palavra de Deus é um espelho. Você vê? Quando você olha no espelho de Deus, você vê a si mesmo. E o que você vê? Uma nova criação. O que você vê? Maior é aquele que está em você do que o que está no mundo.
O que você vê, como ele é, assim somos nós neste mundo. Aleluia! Ele disse, vós já vencestes. Ele não disse, estão tentando vencer. Ele não disse, ore para vencer. Ele não disse, você vai vencer. Ele disse, vocês já venceram. Por uma razão. Porque você é grande? Não. Porque você tentou? Não. Porque viveu bem semana passada? Não. Porque jejua e ora? Não. Ele diz, por causa de uma coisa simples. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu quero te mostrar algo lá. Você encontrou? Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 16. Leiam para mim. E ele, tomando-as nos seus braços, colocou suas mãos sobre elas e as abençoou. Está falando de criancinhas, quando foram trazidas a Jesus, ele as tomou nos seus braços. E aí ele fez algo. O que foi? Ele pôs suas mãos sobre elas. Ele impôs as mãos sobre elas e a Bíblia diz que ele as abençoou. Então, a imposição de mãos transmite uma bênção. Uma bênção. Então, o que significa quando você é abençoado? Veja, essa é uma forma espiritual, é uma das formas espirituais de comunicar e transferir bênçãos espirituais. E quando esta bênção é transmitida a você, você tem que ter confiança nisto. Porque vai funcionar. Se você crer, funciona. Vocês lembram quando Saul, rei de Israel, morreu em batalha? Ele e o seu filho Jonatas morreram. E Davi chorou amargamente. E uma das coisas que ele disse em sua lamentação foi... Ele disse, Saul morreu, como se ele não tivesse sido ungido com óleo. Aquilo mexeu com Davi. Ele disse, como Saul pode ter morrido? Como um homem que não tivesse sido ungido com óleo. Davi cria na unção. Ele sabia que se você é ungido, nada pode te tocar, nada pode te destruir. Aquilo doeu nele. Saul haver morrido como um homem qualquer? Ele diz como se ele não tivesse sido ungido com óleo. E ele chorou amargamente. Porque ele cria na unção. Aleluia! Ele cria na unção. Quando nós somos abençoados, através da unção, algo é transmitido a nós que opera, que funciona. Lembrem de algo. A Bíblia diz que lenços e aventais eram tirados do corpo de Paulo e que eram levados aos enfermos e postos sobre eles. E eles eram curados e os que tinham demônios, os demônios saíam deles. Lembram disso? Ok. Mas um lenço não tem inteligência. Mas a unção estava sobre o lenço. O lenço não tem inteligência. Alguém tinha que levá-lo. Como é possível nada ter acontecido com o homem que levava? Bem, por causa do propósito. O propósito era para a cura.
Então, se ele tivesse doente, teria sido curado, mas ele pegava e levava ao que estava doente. E o lenço não falava nada. Não é? E então, ele ia àquele que estava doente, ele colocava o lenço ali e algo acontecia. A doença saía, os demônios saíam. A unção estava no lenço, porque Paulo havia imposto as mãos sobre o lenço. Mas o corpo humano é muito mais apropriado para a unção do que o lenço. Aleluia! É muito mais apropriado para a unção do que aqueles lenços. Às vezes, eu gosto de impor as mãos sobre as pessoas. E então, eu busco saber o que aconteceu com elas depois. Diga ao seu vizinho, funciona. Funciona. Eu disse funciona. É poderoso. Funciona na sua mente. Se você não conseguia pensar de forma rápida, como alguns dizem, sabe, eu tenho 50 anos ou eu tenho 65 e eu não me lembro mais de muita coisa como me lembrava quando tinha 25. Já ouviu isso? Ora, você não usa o seu cérebro para lembrar? Você não pensa nisso? Tem uma história na Bíblia, e era uma história real, é claro, Jesus às vezes contava parábolas, e às vezes contava uma história real, e essa era real. E ele disse, havia um certo homem rico, certo? E ele fala sobre como este homem rico vivia, e sobre um homem pobre chamado Lázaro. Ele não fala o nome do homem rico, não porque ele não sabia o nome, mas porque não quer contar o seu nome. Porque o homem foi para o inferno. É por isso. Ele não queria contar às pessoas sobre aqueles que estão no inferno. Então, ele falou sobre Lázaro e sobre como Lázaro e o homem rico morreram, e quando Lázaro morreu, os anjos o levaram para o seio de Abraão. Podiam ter levado seu corpo? Certamente não. Não. Não foi seu corpo, foi seu espírito. Então a Bíblia diz que o homem rico morreu e abriu seus olhos no inferno. Ele foi enterrado no mundo, mas abriu seus olhos no inferno. Significa que o seu espírito foi para o inferno. Certo? Mas o seu corpo estava na terra. E ele aparece no inferno. E enquanto estava ali sofrendo, ele olhou através de um grande abismo e viu o pai Abraão do outro lado. E ele viu, estranhamente, aquele mendigo, Lázaro, que ficava pedindo esmola. Ele o viu com uma aparência maravilhosa. E ele disse, pai Abraão, por favor, eu estou sofrendo aqui. Será que você podia, veja, entenda, ele estava sempre intimidando Lázaro, e agora, mesmo no inferno, ele ainda queria intimidá-lo? Recuse-se a ser pobre. Imagine, mesmo no inferno, aquele homem rico ainda tinha um senso de dignidade. Ele disse, pai Abraão, envia Lázaro. Ele queria que Lázaro servisse a ele. Envia Lázaro. Eu preciso de água. Envia Lázaro. Não, ele ainda estava... Ele lembrou dele. E ele disse, é o homem pobre, olha ele ali. E ele disse, já sei, vou consertar isso. Vou falar com o chefão. Pai Abraão,
Dá para ajudar aqui? Envia esse pobre Lázaro aí. Ora, se Lázaro estava com aquela aparência bela, imagina como eu vou ficar quando ele me der água. Bem, pai Abraão disse algo e é isso que eu quero que você entenda. Ele disse, filho, lembre-se, quando você estava vivo lá na terra, como você viveu? Ele disse, lembre. Oh, onde estava o cérebro dele? O cérebro dele estava enterrado. Então como ele ia lembrar? É o Espírito que lembra. Você pegou? Diga, eu sou um ser espiritual. Eu consigo lembrar. Eu consigo lembrar. Eu lembro de qualquer coisa. Obrigado. Então, nunca mais diga, ah, meu Deus, eu não consigo mais lembrar de nada, eu estou ficando muito velho. Não, 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 não. Não, é uma qualidade do seu espírito. Pertence ao seu espírito. Obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Sim, então a unção pode operar no seu corpo, na sua mente, no seu entendimento. Jesus fez algo. Depois da sua ressurreição, antes da sua ascensão, e a Bíblia nos diz que ele encontrou com alguns discípulos e falou com eles por um pouco. E é claro que não sabiam quem era ele, os olhos estavam fechados, não o reconheciam. Até que depois, quando ele partiu o pão, a Bíblia diz que o reconheceram quando ele partiu o pão. Mas então algo significativo acontece, diz que ele abriu o entendimento deles para a palavra de Deus. Ele abriu o entendimento deles. Oh! Eu vejo isso acontecendo com vocês numa medida maior do que jamais aconteceu. Eu vejo acontecendo com vocês. Eu vejo o Espírito Santo ensinando vocês mais do que jamais antes. Um aumento na unção, ensinando e iluminando você, te ajudando a entender a palavra de Deus. Diga amém. Sim, eu vejo acontecendo com vocês. Vejo acontecendo com vocês. E sabe, isso é necessário hoje. É necessário. Não podemos nos dar ao luxo de pensar na palavra de Deus só com o nosso cérebro. Você não raciocina sobre a palavra. A palavra de Deus é para o seu espírito. É para o seu espírito. Obrigado, Senhor. Sabe, à medida que eu falo com vocês, a palavra está sendo ministrada a vocês. Você entende? Está operando. Está fazendo algo em você. Agora mesmo, fazendo algo em você. É assim que eu ministro a palavra de Deus. Sabe, quando eu trago a palavra se torna naquele que ouve aquilo sobre o que ela fala. Este é o ministério da palavra de Deus. Ela se torna em você aquilo sobre o que ela fala. E então você levanta e nota que está mudado. Nota que está mais ousado do que jamais antes. Você nota que os seus medos se foram. As limitações se foram. Oh! Sim. Esse é o ministério da palavra de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero que todos os líderes e pastores venham aqui à frente para receber. Será que há pastores aqui que querem receber algo? Venham agora. Venham, fiquem aqui na frente. Aleluia. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador.
Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.